Bom dia a todos. Eu sou Érica Genaro. Eu fico muito honrada de ter sido convidada para coordenar a mesa dos trabalhos. Eu passo a palavra a Ana Paula Diniz de Melo Moreira, coordenadora geral do combate à tortura, secretária nacional de Direitos Humanos. Tivemos aqui a apresentação de uma questão muito importante, realmente, que é a questão da violência doméstica e quando as instituições não conseguem, né, entender e trabalhar com essa questão que é tão importante, né, porque o número de mulheres que sofrem violência doméstica é absurdamente alto. A minha fala hoje com vocês é mais uma conversa mesmo sobre prevenção e combate à tortura. Eu estou coordenadora geral de combate à tortura da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência e assim, é um desafio imenso, mas é um desafio que cada vitória é uma vitória muito comemorada, porque quando a gente fala de tortura, assim, se eu perguntar para qualquer pessoa, você acha que a tortura é tolerável? Você acha que a tortura é... Você seria capaz de cometer tortura? Não! Não, nunca, eu jamais. Né? Não, é horrível, né? Já está no senso comum isso. Mas aí, quando, infelizmente, ela é para ser isso mesmo, ela tem que ser intolerável, ela tem que ser inaceitável. Ela é a violação máxima. Mas eis que recente pesquisa do Núcleo de Estudos da Violência aqui da USP mostrou que, quando contextualizada, as pessoas, elas... Não, nesse caso, eu não faria, mas se aconteceu, não sei. Não, acho que pode ser, nesse caso. E isso é muito assustador, porque, enfim, isso é muito assustador, porque é uma violência que afeta a dignidade da pessoa. Ela é uma violência que ela tira da pessoa aquilo que a faz ser humano, que é a sua subjetividade. É uma ação em que uma relação de poder, uma relação de força, ela acaba com aquilo que é mais íntimo da gente, que é o nosso respeito pelo nosso corpo, o nosso respeito pelos nossos pensamentos. O medo provoca enfim, uma série de sequelas e que são irreversíveis. Quem passa por uma violência como a tortura, que presume isso, a pessoa é colocada como se ela não fosse nada, ninguém. É irreversível, não tem retorno para aquela pessoa. Aquele sofrimento, ele é um sofrimento que ela vai carregar para sempre. E, em alguns casos, a violência física cometida traz sequelas físicas também, como produz deficiências, como provoca danos permanentes ao corpo da pessoa. É muito complexo mesmo. Tanto que, na Declaração de Direitos Humanos, ela aparece como um artigo... Eu não sei se vocês, quem dá aula de Direitos Humanos, assim, que a Declaração de Direitos Humanos, como a própria Constituição brasileira, tem poucos nãos, né? Disse poucos nãos. Mas o único artigo, acho que tem mais um, um dos únicos artigos da Declaração de Direitos Humanos que fala da tortura ninguém será submetido à tortura. Todo mundo, os artigos dizem, é direito à vida, mas é o único artigo que diz ninguém. Não é admissível mesmo. Ela é o máximo da violação. E acho interessante, porque durante essa semana toda, vocês conversaram sobre os vários temas de direitos humanos. Vocês trataram das questões dos idosos, as pessoas com deficiência, vocês trataram de temas sobre crianças e adolescentes, vocês trataram sobre movimentos sociais, o uso da força e direitos humanos,
população em situação de rua, enfim, vocês viram um grande espectro da política de direitos humanos. E hoje a gente vai discutir isso, um espectro, um tema que é o tema que tem que ser evitado, o tema que a gente tem que erradicar, o tema que a gente tem que fazer o trabalho de não existir mais dentro das instituições. Eu, pessoalmente, trabalho com violência institucional desde 2006, especificamente na Secretaria de Direitos Humanos. Trabalhei muito tempo na Ouvidoria de Direitos Humanos. Na ouvidoria, eu tive a oportunidade de verificar muitos aspectos da violência institucional. A violência institucional, que, como a gente chama, é essa praticada pelo agente do Estado, mas é praticada também pela própria instituição, seja ela em relação ao próprio agente dessa instituição, como também contra as pessoas em geral. E a tortura, nesse caso, ela é uma lei, né? No Brasil, criminalizou a prática da tortura pela Lei 9.455, de 97, e ela presume uma intencionalidade. As pessoas tendem a banalizar um pouco o que é a tortura. Falar, a gente, no nosso verbete, a tortura ela tem um sentido assim, muito geral. Isso é torturante, a gente tem o hábito de banalizar. E, quando a gente faz isso, a gente tira o foco, talvez, da essência do que seja a tortura, que é um ato intencional, é um ato que tem um objetivo e é um ato que mostra uma relação de poder. Qual a finalidade da tortura? Ela existe com o objetivo de quê, pela Lei 9.455? Basicamente, com a finalidade de se obter confissão de alguma coisa. As pessoas praticam tortura com a finalidade de obter confissão. Ela tem um aspecto de discriminação. Ela é cometida por alguém achar que outro alguém, enfim, é menos do que aquilo que é realmente. Então, tem um aspecto de discriminação e tem um aspecto de castigo. Que está tudo certo aí. Aqui, fazendo um parênteses aqui. A atividade de confissão tem um estudo que mostrou que, das denúncias de tortura realizadas, vamos fazer uma análise, pesquisador. Vamos ver quem pratica mais o quê das instituições de segurança pública. Porque a tortura é para confissão, ela é para castigo, ela é para discriminação. Será que tem alguma relação, tem um nexo causal entre a função da instituição com a evidência e a prática da tortura cometida por seus profissionais? E eis que tem uma íntima relação. Na pesquisa feita, verificou-se que a Polícia Civil é uma polícia repressiva, é ela que faz a investigação de um crime, é ela que tem que levar o suspeito, fazer todo o inquérito policial e mostrar que aquele suspeito é o autor daquele determinado delito. Esse trabalho é a finalidade da polícia. A polícia ela é movida a achar o bandido, a achar o criminoso e mostrar como ele fez. Para vocês, qual seria o aspecto mais próximo para a atividade da polícia em relação à tortura? Com a finalidade de confissão. A Polícia Civil, a maior porcentagem, não estou dizendo que não existem as outras, mas é que a maior porcentagem de ocorrência de tortura com finalidade de confissão está relacionada à Polícia Civil. Então, vamos pensar, realmente, olha, faz um sentido. Vamos ver a Polícia Militar. A Polícia Militar, ela tem uma ação preventiva. Ela é ostensiva, ela está nos ambientes
urbanos, transitando para os lugares. Ela tem intenso confronto com as pessoas. Qual seria a atividade mais parecida, mais próxima da polícia militar em relação à tortura? Aí verificou-se que, bom, polícia militar é aquele que resolve o problema lá na hora. Chega a vizinha, que chama a polícia, porque o vizinho está lá gritando, ou está batendo, ou resolveu jogar uma pedra na casa dela, ela está chamando. Aí vai lá o policial militar resolver essa questão. Desculpa. Vai lá o policial resolver essa questão, e aí ele já chega e fala, olha, o que o senhor está fazendo, como é que é isso, papapá, fica quieto aí. Aí ele meio que se impele a resolver aquele problema ali naquela hora. Levar esse cara porque ele jogou a pedra na casa do vizinho, imagina, isso não vai dar em nada, né? Assim, pensa na cabeça dele, né? Isso não vai dar em nada, né? Vamos resolver esse negócio aqui agora. Aí a mulher fica lá, enchendo a paciência lá, enchendo o saco policial. Não, mas ele faz isso sempre, porque quando ele bebe, ele faz isso, esse homem é um terror, ele é um porre, olha só, doutor, é assim, olha, é todo dia. Ele me incomoda, o senhor tem que dar um jeito nesse homem. Ah, mas a senhora tal. Não, Aí o que acontece? Vou resolver o problema. Aí dá-lhe lá uns cacetes no cara, que é isso. Ó, o senhor não faça mais isso, não quero mais saber, o senhor se comporte, porque amanhã, se acontecer de novo, nós vamos levar o senhor para o Chilindró, você vai lá para o quartel. É uma atividade... Eu estou falando algum absurdo? Vocês acham que isso não acontece assim? Assim, eu estou falando alguma coisa que não... Não, porque assim, se eu estiver falando alguma coisa muito absurda, aí também, isso... Aí você tem o agente penitenciário. E às vezes a polícia militar também chega assim, aí tem alguém liga e fala, tem um grupelho ali de meninos ali, que está com aquelas bermudas baixas, com aquelas caras, tudo de cabelinho cortado, que nem o Neymar, e estão ali, tudo encostado no muro, e eu não sei não, doutor, eles ali estão fazendo alguma coisa de errado. Aí ele, já com aquele imaginário, polícia militar tem duas características, aí ele já com aquele imaginário de, traficante, envolvido em delito, deve furtar, tá lá, já chega lá, com aquela imagem toda feita, e é isso, vou resolver esse problema, porque se for menor de idade, então, aí vou resolver mesmo. Está na hora de resolver. E assim, usa indevidamente a força, comete, sim, excesso, pratica tortura mesmo, seja para o castigo, ou seja, e, às vezes, por discriminação, porque é isso, eu dei para vocês um estereótipo, um imaginário, e não foi nem constatado se a pessoa estava cometendo ou não aquele determinado delito. Mas chega na hora, tem que resolver. O agente penitenciário, ele também, aí nós estamos falando de instituições fechadas. Aqui eu estou falando de lugares que, em tese, você entra e vai, sendo que em delegacia nem tanto assim. Mas o agente penitenciário que está nas unidades de privação de liberdade, aí então esse está fechado, está invisível. Eu tenho que controlar aquela massa que as pessoas, assim, às vezes ignoram. Não sei se vocês sabem, que infelizmente, hoje, a maior parte da população carcerária é de usuários de droga. 40% das pessoas presas hoje estão presas por tráfico de droga, sendo que algumas até mesmo, que é uma grande discussão que está sendo feita hoje em relação às drogas, com pequenas quantidades. Então, assim, 40% da população presa hoje no país é de usuários de drogas, de dependentes químicos ou traficantes. Aquelas pessoas que passam na televisão, que arrastam criancinha, que cometem, o Misael aqui, que cometeu um crime bárbaro, homicídios não correspondem nem a 10% da população carcerária hoje.
Isso não é que sejam inocentes, não. A questão é, vamos fazer uma reflexão. 10% da população carcerária cometeu o maior crime absurdo que existe. Assim, para nossas leis brasileiras, que o bem à vida, direito à vida, é o bem maior. A vida é o bem maior. E hoje você tem, entre furto e tráfico de drogas, mais de 40, mais os 30, dão 70%. A grande população carcerária hoje é de pessoas que cometem furto e estão envolvidas em usuários e tráfico de drogas. Isso vale para fazer uma grande reflexão sobre o nosso sistema penal. O Brasil, hoje, ele não consegue investigar, a taxa de elucidação de homicídio chega em média, no país, não chega a 10%. Do crime maior. Então, o que as instituições, de fato, estão fazendo? O que de fato eles estão trabalhando? Muitas polícias não conseguem identificar o homicídio. Estão instituições falidas, está havendo uma série de dificuldades nas instituições. Então, vale uma grande reflexão sobre que tipo de segurança que a gente está buscando. Que tipo de lugar é este, que tipo de posição é essa que o país quer com relação a isso. Mas os agentes penitenciários, eles, para controle, muitas vezes para controle, ou para... As instituições estão totalmente falidas, você tem uma superpopulação, você tem uma série de condições degradantes, tanto para as pessoas que estão em privação de liberdade, quanto para os próprios profissionais. Talvez também vocês não saibam, mas há um déficit de carcerário absurdo nesse país. Mas é um ambiente fechado. É um ambiente fechado, um ambiente onde todos estão ali nas suas... Eu chamo de... na sua zona de chamar conforto, mas não é isso exatamente. E é muito fácil praticar a tortura. Ela acaba sendo um crime de oportunidade. A oportunidade está sendo colocada. E é isso aí. E é lá mesmo que acontece. Com a maior porcentagem de tortura-castigo na área de privação de liberdade, que, na verdade, é o tópico com que eu trabalho mais intimamente, exatamente porque a maior porcentagem é ali. Mas aí eu me pergunto, e a Guarda Civil? A Guarda Civil, diferentemente das polícias, ela foi, ou deveria, assim, no meu imaginário, até vocês podem me ajudar, ela foi constituída como uma instituição mais voltada à proteção do que à própria repressão em si. É uma proteção que está vinculada, sim, óbvio, à guarda do patrimônio público, evidente, mas a guarda patrimônio público aqui no sentido geral, né? Então, a gente está falando de áreas ambientais, a gente está falando de áreas de escolares, áreas de lazer, a gente está falando de várias atividades. E, quando a gente fala de proteção ao patrimônio público, a gente pode falar de várias ações, que não são ações exclusivamente de ficar parado aqui dentro dessa escola, guardando se alguém vai depredar essa escola ou não, que não é isso que eu estou falando, não há essa ingenuidade. São várias ações correlatas que tratam da questão da proteção. Mas, principalmente, você faz a proteção do patrimônio público, mas a vida humana é um patrimônio também. No sentido final, eu vejo a guarda como um protetor da vida, né, das pessoas, protetor das pessoas. E esse é um papel extremamente importante, porque a proteção, ela dá uma amplitude e uma visão tão mais aberta, tão mais em contato com aquilo mesmo, com a humanidade,
do que talvez as outras atividades têm. A Polícia Civil muito mais relacionada com a lei, a Polícia Militar muito mais relacionada com isso, com a questão da contenção. E a Guarda ela tem um papel diferente. Não é a Polícia Militar que tem que fazer necessariamente a proteção. Ela tem que proteger a vida? Claro que tem que proteger a vida, mas não com um olhar e com uma característica como a Guarda Municipal. São diferentes. E nesse sentido, aí eu vejo esse seminário de vocês incrível, porque exatamente vocês estão lidando com vários temas que têm relação com a sua atividade. Eu achei muito bom. Fiquei felicíssima e agradeço aqui, que eu ainda não agradeci, à Secretaria de Direitos Humanos da cidade de São Paulo, bem como a Guarda Municipal, por ter oportunidade. Eu falei para vocês aqui no início que a gente tem oportunidade, meu trabalho ele é muito desgastante, é muito tenso, porque o tema é tenso, mas que a gente comemora uma vitória como uma grande festa. E agradeço à Secretaria Municipal de Direitos Humanos, bem como à Guarda Municipal, por me darem a oportunidade de estar num momento de grande festa, porque estar aqui na Guarda Municipal de São Paulo, uma das primeiras do país, com maior contingente, falando para educadores que vão formar as novas turmas da Guarda, bem como aqueles que dirigem os diversos, chamam comando, unidades, né? Que não é nem comando, olha só, é totalmente diferente, então só corrobora o que eu estou falando. As unidades da Guarda é uma grande festa para mim, porque eu falei aqui de vários aspectos da tortura, e a gente trabalha com o tema da tortura sobre 2 vieses. Vocês já romperam um pouco essa questão eu soube que vocês já, com isso tudo, aquele senso comum horroroso que eu vivo passando, que não é extremamente desagradável, como se direitos humanos fosse só direitos bandidos. Não, direitos humanos é um direito legal mesmo. A gente está falando de integrar as pessoas a uma condição de cidadã, a uma condição de respeito, a uma condição de integralidade, é um outro lugar, isso que a gente está falando. Aí é muito bom a gente ter a oportunidade de desconstruir esse senso comum absurdo que persiste. E, para mim, então, realmente um momento de grande festa estar aqui compartilhando meus pensamentos com vocês, né? Porque isso é basicamente uma conversa, não é uma palestra, como propriamente dita. Mas, então, aí você pergunta, Ana Paula, tá, então você está falando que você trabalha com o tema da tortura, e você trabalha em 2 viés, basicamente. Um é o viés da responsabilização. Aí você fala, sabia, está vendo? A parte punitiva, direitos humanos, tal. Responsabilização realmente é uma prática que trata dessa parte que eu chamo de combate à tortura, que eu nem gosto muito desse termo, sabe? Porque combate, ele diz alguma coisa, sim, parece que a gente está brigando, e não é isso. É uma questão de erradicação mesmo. São métodos para você tirar aquele fato, aquele evento da nossa realidade. Então, responsabilização. Aí, óbvio, né? Responsabilização, ela vai na questão das investigações, nos PADs, nos processos administrativos disciplinares, vai tratar da questão das corregedorias, vai tratar da questão do controle externo, vai tratar da questão... que eu vou chamar isso uma questão que, aparentemente, é uma questão de varejo, é caso a caso. Ela é importante? É importante, porque um ato cometido por a impunidade gerada por um ato cometido por um parceiro nosso, e que a gente discorda, muitas vezes vem a gente como aquela pessoa que cometeu aquele ato.
Isso não é aquela fala tem uma banda podre, tem alguma coisa e a gente tem que tirar. Realmente, a instituição ela tem que ter a sua cara vinculada às suas funções. Então, a responsabilização das pessoas que cometem as violações é importante? Sim. Sim, é importante, sim. A impunidade não é só, como alguém disse ali, todo mundo é inocente. Não, acho que as pessoas têm que estar presas. Se elas cometeram atos, elas têm que estar presas, sejam elas quem sejam. Não há crime mais assim, um crime a gente pode investigar, esse outro não. Não, porque a gente está mandando uma mensagem errada para a sociedade, a gente está mandando uma mensagem errada para esse mundo que a gente está querendo construir. É uma mensagem totalmente que não está em conformidade com as instituições e com a própria legalidade mesmo, e com o próprio senso de construção social de um país. E é necessário, ele tem um papel. Agora, eu lhe pergunto, Ana Paula, você falou que é no varejo. É no varejo. Por quê? Porque a pessoa que comete é que ela responde. Mas, muitas vezes, Ana Paula, a gente não tem opção de não atender. A Polícia Militar tem não sei vocês aqui, que eu não li a fundo o regulamento disciplinar de vocês, mas a Polícia Militar tem muito problema, porque os regulamentos disciplinares, muitas vezes, o comando exige que ele faça alguma coisa, e, se ele se nega a fazer, ele pode ser preso e cumprir outras penas. Eu não sei o caso da guarda. Mas esse comandante, muitas vezes, ele não é responsabilizado. Quem é responsabilizado é aquele que, em tese, não teria o poder ou condições de não exercer aquela determinada função. Então, a instituição em si, ela priva o profissional de mecanismos que orientem o seu próprio trabalho. Muitas vezes o profissional vai para a rua e ele não tem essa orientação. Vejam bem, eu não sei se é o que acontece aqui, eu estou falando no termo genérico. Isso exime ele? Não. Mas as instituições têm que ter esse tipo de procedimentos? Sim. Sim. Porque é muito fácil você estar trabalhando numa instituição, você representar uma instituição e ela, a cada momento, determinar aquilo que você pode ou que você não pode fazer. É muita responsabilidade para o profissional decidir, naquele momento, que posição ele tem que tomar. Ele vai responder se cometer algo errado? Sim, deve responder. Mas é um ponto a mais que eu vou deixar para vocês. A perspectiva de vocês criarem dispositivos que delimitem e que orientem o trabalho que cabe a vocês. Ninguém aqui é super-homem, assim, ninguém, nem tem que ser. Na verdade, a gente não precisa de super-homens, né? É bem iludido isso. E tem um aspecto preventivo. A questão da prevenção, porque, veja bem, gente, eu disse aqui vários problemas que envolvem a questão da tortura, assim, institucionais, tem a questão de privação de liberdade, que então é muito complexo. E aí eu digo assim, tem uma hora, por que meu trabalho é tenso? Tem uma hora que você chega que esse trabalhinho do varejo, assim, essa coisa de ficar vendo a denúncia, cada uma delas, é importante, mas chega uma hora que você se pergunta, assim, de uma forma bem direta, será que eu vou ficar enxugando o gelo para sempre? Porque, assim, isso não está resolvendo. Então, a gente tem que dar um passo a mais. A gente tem que fazer outras ações. Assim se construiu, não é aqui, mas assim se construiu todo um pensamento da ONU, no Brasil, enfim, de que tem que ter ações preventivas. A tortura, ela pode ser prevenida. Ela pode ser prevenida. E como? É a questão da própria educação. Então, mais uma vez, reforço aqui minha festa por estar aqui conversando com vocês. O processo educacional,
ele é uma das formas de você prevenir a tortura. A forma como você vai passar essa realidade é extremamente importante na formação de cada uma das pessoas. Eu não estou dizendo isso só nas instituições, não, hein? Eu estou dizendo isso nas escolas também. Estou dizendo isso em cada espaço de comunidade que nós temos. É uma prática que, na verdade, todo cidadão deveria ter. No caso específico de vocês, eu tenho a impressão que tenham instrutores de uso da força. A própria construção do uso da força, todo o processo de uso da força, conveniência e todos aqueles princípios, eles exatamente para você evitar os excessos, para você não ter a necessidade, não usar demasiado uma força que, na verdade, todo cidadão deu para a gente usar. Tipo assim, esse é um contrato invisível, né? O cidadão, ele dá às forças de segurança pública, às instituições de segurança pública, o direito de usar a força até mesmo contra ele mesmo. Assim, é tácito isso, assim, é uma coisa que é muito importante, daí mais ainda a importância das instituições de segurança pública. Mas o correto uso da força é uma ação preventiva no cometimento de violações. Aí você vai dizer, poxa, Ana Paula, mas é difícil a gente determinar a conveniência, sabe, a proporcionalidade. É difícil, é um exercício. É um condicionamento, além do condicionamento da prática, etc., é um exercício mesmo de mente, de estar bem, de se desprender de certos preconceitos, que aqui não é preconceito no sentido de discriminação, não, mas conceitos anteriores que se tem sobre a sua própria atividade, enfim. A abordagem, sim, a abordagem, uma boa abordagem, ela, sem dúvida, ela é capaz de prevenir uma determinada reação, uma determinada que possa provocar, por exemplo, um ato de tortura subsequente. Enfim, aqui eu estou falando de questões mais práticas, mas, do ponto de vista educacional, e que tem relação com isso, é trabalhar também a questão do bem maior que está se pretendendo proteger. Tem um caso aqui em São Paulo que é uma amiga minha que trabalha na Senasp, ela cita, que talvez vocês conheçam, ela cita nas palestras dela, e eu acho ele muito ilustrativo. Na região central do centro de São Paulo, havia alguns, acho que eram menores, alguma coisa assim, cometendo furto na redondeza. E eles moravam num bueiro. E, nesse bueiro, um determinado jovem cometeu lá um furto e fugiu para esse determinado bueiro. Vejam bem, a pessoa mora no bueiro e o bueiro não tinha outra saída. Era um buraco, não era um bueiro, era um buraco. E o rapaz fugiu para esse buraco. Tinham, sei lá, uns 3 policiais militares. Esse buraco não tinha saída. O policial, em tese, se estivesse bem, não estivesse naquele ímpeto, ele ia pensar, gente, em algum momento essa pessoa vai ter que sair daqui. Está ali, né? Em algum momento, ele vai ter que sair dali. A gente pode ficar aqui, chamar alguém para ficar aqui, a gente vai deixar essa pessoa sair daqui. O que o policial fez? Entrou no bueiro. No bueiro, veja bem, também poderia ter feito várias coisas, mas entrar seria a última, porque dentro do bueiro, ele não sabia nem o que ele ia encontrar. Então, assim, até para o risco dele, ele não deveria, talvez, entrar naquele bueiro. Só tem uma saída, aquela pessoa vai ter que sair por ali. Ele entrou, resultado, o jovem foi morto, não tinha arma lá dentro, ele entrou no lugar escuro, teve alguma reação, ele matou um jovem e que poderia ter sido evitado. Verificou-se depois que não tinha
O jovem não tinha uma arma, por exemplo, para ameaçá-lo. Aí você se pergunta, tem outras ações que poderiam ser feitas? Havia necessidade disso? E aí que eu digo, a violência tem que ter essa violência não teve um sentido, e mostrou uma violação, que criou uma violação sem a necessidade. Além disso, que bem maior é o que estava se protegendo? Não foi a vida, né? Nem dele, nem do outro, né? É uma grande pergunta. Para além disso, e já terminando a minha fala, esse exercício de trabalhar educação e prevenção é um exercício difícil também, porque é o momento em que a gente, assim, pessoalmente, enxergar no outro, mesmo com as diferenças, uma outra pessoa, com dignidade. É um exercício de transversalidade. Vocês que, pessoalmente, aqui, trabalham muito com população em situação de rua, vocês trabalham, pelo menos, normalmente, eu vejo que vocês têm mais contato, né, com essas pessoas. População em situação de rua, com a própria questão dos moradores, pessoas usuários de drogas também, que agora, com outros planos, aí vocês estão com intenso contato. Eu vou dar um dado para vocês aqui, que não é um dado bonito. A Ouvidoria de Direitos Humanos da Secretaria, ela tem um módulo chamado População em Situação de Rua. De uma forma muito concreta, chegam as denúncias contra essa população nessa ouvidoria, no Disque 100. Vocês conhecem o Disque 100. 90% da população em situação de rua, das denúncias, sofre violência física. E, não estou dizendo que é aqui de São Paulo, obviamente, nem sei os dados, mas 90% sofre violência física. Desses 90%, a grande maioria são guardas municipais, que são as pessoas que têm envolvimento com a pessoa em população em situação de rua. E não são só os guardas municipais, é guarda de shopping center, é guarda de segurança na frente de banco, é a população em geral que comete violência física, mas dessa violência física, muita é cometida as guardas municipais. E isso mostra que é um ponto que talvez a gente tenha que tem que saber o porquê, primeiro, né, ver o porquê, ver como a gente pode resolver, e aí sim a gente vai estar trabalhando, prevenindo e atuando de forma a fazer essa construção. Não acho que é um tema fácil, não acho que tem uma fórmula, uma regra específica para isso. Também não sou estudiosa do assunto, não sei os motivos, apenas estou dando um dado real, que o Disque 100 pode encaminhar para cá, inclusive, mas é que mostra essa distância entre a atividade de proteção para a atividade de repressão. E aí é só um ponto de reflexão para vocês. Gente, eu agradeço muito a oportunidade, meu tempo se extingue. E, enfim, vamos conversar, que eu acho que todo o processo é dialógico, e eu gostaria muito de conversar com vocês. Obrigada, viu? Obrigada pela palestra. Nós vamos abrir agora para algumas perguntas. Talvez não dê para todos fazerem perguntas devido ao tempo, mas os microfones estão subindo. Nós aqui estamos discutindo direitos humanos, que foi uma luta muito grande, Seu nome, por favor. Marcos. Foi uma luta muito grande de pessoas como o Dr. Dalari, que esteve aqui, a senhora de 90 anos, a dona Margarida. E como é que fica? Eu quero saber, a senhora
falando de tortura, é de conhecimento de todo mundo que a tortura, ela normalmente ela é efetivamente utilizada por pessoas autoritárias. Eu sei que muita indicação, são indicações políticas. Eu gostaria de saber da senhora, enquanto representante da Presidência da República, na situação aí de direitos humanos, tem a relatar o do porquê e qual o risco, na realidade, a pergunta é, qual o risco de termos uma pessoa visivelmente, a imagem que o país vê dele, de uma pessoa autoritária na presidência da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara Federal? Qual o risco de perdermos tamanha luta durante tanto tempo que essas pessoas que aqui passaram pela mesa brigaram por isso? Qual é o risco de um retrocesso? Ela vai responder 3 perguntas por vez. Então, já vamos passar para a próxima. E aí faz o lote e ela responde. Bom dia. Meu nome é Estela, eu sou educadora também do Centro de Formação. E a minha pergunta é assim, existe uma cultura na Guarda Civil, não sei em outras instituições uniformizadas, mas na Guarda Civil tem essa cultura, que a farda é a nossa segunda pele. E aí, pensando nesse sentido, você pontuou o trabalhador, o profissional fardado, de uma forma assim, pontuou uma pesquisa que aponta para alguns estigmas da profissão. E eu queria saber, qual é o esforço da Secretaria para olhar esse trabalhador fardado como um ser humano? Eu quero saber qual que é o esforço que a Secretaria faz. Qual é o olhar da Secretaria para olhar esse ser humano, esse trabalhador fardado, de uma forma diferente, não como um torturador, não como um ofensor. Bom dia, meu nome é Cataldo, eu também sou educador do Centro de Formação, e eu gostaria de fazer uma pergunta voltada à explanação que a senhora disse, que nós temos, dentro da Guarda Civil de São Paulo, a visão de alguns torturadores. Primeiramente, nós tivemos na gestão passada uma imposição pelo governo do Guarda Civil em estar tirando e movimentando homens de rua em desacordo com a legislação pertinente. Só que dentro dessas vezes, a senhora de convir, quando a senhora retira um morador de rua, o morador de rua, ele não aceita ser retirado do local, nem ser convidado a receber um atendimento digno. A região que eu trabalhava é Cracolândia, centro da cidade de São Paulo. A senhora deve conhecer muito bem. E tivemos casos que muitas assistentes sociais, inclusive, foram agredidas por esses supostos moradores de rua. Como que a senhora vê essa visão de dizer que existe um morador de rua, mas ele não aceita o atendimento do poder público? Agora, o guarda civil cumprindo essa função, ele era reprimido. A senhora não acha que toda ação tem uma reação? Marcos, eu não sei se necessariamente o torturador ele tem as características de autoritário e ter essa questão de cunho político. Na verdade, ontem mesmo eu estava discutindo a questão da tortura ontem, da tortura hoje e da questão da tortura historicamente, né? E a tortura ela só se muda, que se você vir a história do Brasil, a gente cometeu tortura contra os índios, motivado de uma forma, violência, existe a violência cometida contra os escravos, a tortura dos escravos, a tortura política, sim, tanto no Estado Novo, quanto no período da ditadura militar. Mas o que assusta, o Brasil tem uma história, a gente verifica a repetição do fenômeno em diversos momentos da história, mas o que fica
é que, da ditadura para cá, as instituições ficaram com as mesmas caras das instituições da época da ditadura militar. A Polícia Militar, hoje, ela ainda é força auxiliar do Exército. Isso é uma coisa que tem que se pensar. E, dessa forma, os regulamentos disciplinares também são os mesmos utilizados pelas Forças Armadas, pelo Exército. E, na verdade, são duas coisas diferentes. Aí a gente vai entrar numa questão da luta do inimigo externo e do inimigo interno, que isso vai dar um debate aqui que a gente ficaria o dia. Mas o que eu queria dizer é que o torturador, ninguém tem o perfil do torturador ainda não. A gente tem isso, as motivações, ele implica em uma relação de poder. Se tem relação de poder, alguém tem mais e alguém tem menos. Alguém tem e alguém não tem nenhum. Quando diz a motivação, pode ser uma motivação política, pode ser uma motivação de discriminação, como eu já coloquei, de castigo mesmo, de quero ver. Mas a verdade é que o torturador leva o filho na escola todo dia e vai à igreja todo domingo. Não existe uma plaquinha aqui. Mas sobre o nosso caso específico, sobre o atual presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara Federal, eu acho um retrocesso. Eu, pessoalmente, acho um retrocesso, sim. Eu acho que todo e qualquer fundamentalismo ele se distancia daquilo que é uma essência para qualquer construção de uma sociedade de paz, que é uma sociedade dialógica, coletiva, uma construção social coletiva em que você enxergue, tenha empatia pelo outro, que você enxergue o outro com as suas diferenças e você trate isso. Então, assim, eu acho um retrocesso. Não sei se vai ter mais tortura ou menos tortura por causa disso, mas não é isso que se coloca. Mas eu, pessoalmente, vejo uma comissão com um tom diferente mesmo. Mas acho que faz parte do processo democrático. Da mesma forma, não devemos achar que as nossas diferenças sociais elas também não estão, tanto no parlamento quanto no próprio governo também. Existem pessoas são assim. Espero ter respondido a sua pergunta. Eu espero que isso provoque uma reação dos setores que pensem mais dessa forma, de uma forma progressista, e dê fôlego e energia para que esses espaços não sejam perdidos. Do ponto a Estela falou sobre a questão da farda. Olha, eu, pessoalmente, você falou da cultura, da farda, segunda pele, aí você falou alguma coisa sobre se eu enxergo, como nós trabalhamos, enxergar o profissional de segurança pública como ser humano. Acho que a minha fala toda foi no sentido de que existem realidades, existem momentos de decisão, existem momentos em que vocês são exigidos de coisas que, às vezes, não são nem suas. Então, acho que toda essa fala ela faz sentido enxergá-los como ser humano, né? Não é enxergá-los como uma farda em si. Porque vocês não são robôs, né? Não são programados para seguir alguma coisa, e nem deveriam ser, porque vocês se lidam com pessoas, logo, vocês têm que ser tão pessoas quanto ou mais. É isso que se espera, na verdade. Mais diretamente, a Secretaria de Direitos Humanos, mais o Ministério da Justiça, em 2010, publicaram uma portaria interministerial que trata de direitos humanos para profissionais de segurança pública. Nessas diretrizes, se busca construir uma política de direitos humanos para profissionais de segurança pública. E é isso, enxergando-os como pessoas. E isso tem sentido nisso que eu acabei de falar aqui. No momento de formação, no momento de construção, ninguém achar que a sua profissão eu não acho que seja uma profissão fácil, na verdade. E tem muitas
muitos detalhes da profissão em que vocês também têm que tomar decisões rápidas. Mas é um processo constante de atenção, um processo constante de renovação e verificação dos seus próprios direitos também, que vai fazer ultrapassar esses lugares da violência para uma outra postura das instituições. O Catal falou sobre a questão do governo, assim, do comando exigir de vocês de fazerem coisas em relação à população em situação de rua. E que as pessoas ela não queira necessariamente o atendimento que está sendo oferecido. Olha, o que eu diria? Como eu vou dizer isso? É uma realidade. Nem todo mundo quer aquilo que está sendo oferecido a ele. Assim, eu acho que o grande desafio são as políticas públicas dialogarem com essas pessoas, porque e ainda bem que de uns anos para cá esse tema está dentro das prioridades de políticas públicas nesse país, porque é uma população que, não sei se vocês sabem, mas existem poucas pesquisas sobre ela propriamente dita. Parece que agora vai ser realizado um censo, eu não tenho certeza, posso confirmar em Brasília, mas eu sei que vai ser o primeiro censo da população em situação de rua. Então, para se identificar realmente quais são os motivos que a levam para ali, os motivos como ela se mantém nessa condição, o que está por trás disso, porque ela é uma realidade nos centros urbanos mesmo, e não acho que seja um assunto simples que você resolva, seja ele na pancada, ou seja ele meramente assistencialista. Eu acho que é um problema muito mais sério. Eu acho que alguém falou sobre isso aqui e deve ter pontuado essa perspectiva. Então, são necessidades diferentes, é uma população vulnerável, propriamente dita. Mas eu acho que a posição que foi tomada de colocar em confronto direto as forças de profissionais de segurança pública com essa população gerou uma violência, porque acho que ninguém estava preparado, efetivamente, para lidar com aquela temática. Eu acho que você está falando daquele episódio mesmo de ano passado, não foi? Acho que foi. E, realmente, mostrou uma falha total do Estado. Aí, quando eu digo Estado, eu digo governo e instituições mesmo. É uma falha evidente, porque expôs a falta de preparo. Então, acho que foi a síntese. E foi horrível mesmo. Sim, foi horrível de ver. Mas acho que isso. Acho que a partir dessa interação com as políticas e com a forma de se tratar tal tema, cada vez mais profundamente, é que vai diminuir as possibilidades das violações virem a acontecer. Eu espero que eu tenha respondido aí a sua pergunta. Gente, vocês podem, por favor, encaminhar suas perguntas ou alguns contatos. Eu não está aqui com o meu e-mail, mas o pessoal da secretaria pode passar para vocês. Eu gostaria de reafirmar aqui que é realmente o meu contentamento em estar presente aqui, nesse momento em que vocês estão aqui, os educadores e os eu vou chamar de orientadores dos procedimentos da Guarda Municipal de São Paulo. Eu espero que os desafios que se colocam para vocês sejam todos eles conquistados, né? Eu fico muito feliz e coloco sempre a Secretaria de Direitos Humanos ao dispor de vocês para outras e qualquer perguntas ou
ou outras coisas que vocês pretendam em termos do nosso apoio, tá bom? Muito obrigada, realmente.